Bem, Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Esse texto que lemos fala de uma mãe que se apresentou a Jesus para clamar em favor da sua filha. Essa mãe, ela não era de Israel, ela era uma estrangeira, e a sua filha estava possessa de um espírito maligno, padecendo nas mãos dos demônios. Ela estava desesperada. E essa mãe, no auge da sua aflição, ela foi até Jesus. No caminho da sua bênção, ela encontrou obstáculos, mas ela perseverou, ela não desistiu até ver a sua filha liberta. Dificuldades, crises e aflições com os filhos não é uma novidade dos dias de hoje, elas sempre existiram. O mundo passa por crises, as pessoas passam por crise, as mães passam por crises. Vivemos num mundo contaminado pelo pecado, aonde nós acabamos sofrendo a consequência de um mundo que jaz no maligno. Passamos por crises, mas nós precisamos entender que as crises não são necessariamente sinais de derrota nas nossas vidas. As crises, elas podem se tornar em grandes oportunidades para experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. Situações de crises, sabe, nos levam a sentir como derrotados. Elas podem acabar causando grandes mudanças em nossas vidas e se tornarem em grandes vitórias. Às vezes Deus permite algo, sabe, de errado acontecer nas nossas vidas, para que algo de melhor e maior venha acontecer depois. Às vezes Deus permite situações difíceis em nossas vidas, para que não para que sejamos destruídos, mas para que a nossa história seja mudada. A passagem bíblica que lemos nos mostra uma mãe aflita aos pés de Jesus. E estas mães aflitas, elas estão por todos os lados. Elas estão aqui e talvez você seja uma delas. As mães, elas ficam aflitas pelos seus filhos simplesmente por causa do amor natural, sabe, que elas sentem por eles. Essa mãe, ela estava sofrendo, mas ela não sofria calada, ela não se trancava no quarto ou se isolava de todos, ela não fingia que estava tudo bem, ela abria sua boca e ela gritava, ela clamava a Deus por misericórdia. Ela é o retrato de uma mãe intercessora, uma mãe que clama e que ora pela vida dos seus filhos. Hoje é o Dia das Mães. E queremos apresentar a Deus a nossa gratidão por cada uma das mães que estão aqui. Nós queremos também ser gratos a Deus por aquelas que já partiram e por aquelas que de uma maneira ou de outra não puderam estar aqui. Então, olha, feliz Dia das Mães. Vira para uma mãe que está aí do seu lado, diga para ela, feliz Dia das Mães.
Mas mães, por que vocês amam tanto assim os seus filhos? Estava fazendo essa pergunta para ela aí, né? Já no início, durante 9 meses, esse bebê lhe trouxe sofrimento. Por causa dele, o seu corpo mudou e você acabou engordando. Por causa dele, você teve um desejo de comer algo diferente. Comeu, sentiu enjoo e depois acabou vomitando. O seu neném ocupava um espaço que não era dele. E ele ainda por cima vivia chutando a sua barriga. Ele comia alimentos que ele não preparava. Você, mãe, o mantinha aquecido, você o mantinha seguro, você o manteve alimentado, mas será que ele agradeceu? Então, mãe, por que esse amor tão grande? Assim que ele saiu da barriga, ele começou a chorar. Talvez o quarto fosse muito frio, a coberta talvez fosse muito desconfortável, ele não tinha talvez gostado da enfermeira. E o que ele queria? Ele queria a mamãe. E aí mamãe nunca mais tirou uma folga. O papai não fez nada. Foi você, mamãe, que fez todo o trabalho naqueles 9 meses. O filho nem lhe disse, sabe, o dia e nem a hora que estava chegando. Simplesmente ele veio. E que chegada! Todo mundo festejando e se alegrando, mas você, mãe, suando e gritando, achando que não iria conseguir suportar a dor do parto. A sua cabeça ficou doendo, mãe, os seus músculos ficaram doendo, todo o seu corpo ficou doendo. Você deveria ter ficado, sabe, com raiva, não é? Mas não ficou. E talvez hoje, devido a algumas decepções e aflições na vida, você esteja sofrendo uma grande dor na sua alma. Uma dor do tamanho, sabe, daquela do parto. E você muitas vezes tem achado que não vai conseguir suportar. Mas por favor, mamãe, não desanime agora. Jesus está no controle. No tempo certo ele vai lhe dar o livramento de Deus. O favor de Deus vai chegar na sua vida. Mas por que esse amor tão grande? Ele não fez nada por você, ele trouxe sofrimento para o seu corpo, ele trouxe náuseas para a sua vida, mas mesmo assim você sempre o amou. Por um bom tempo, sabe, você não dormiu tranquila, você levantava a noite toda e acordava, sabe, com ele chorando de dor ou de fome. Mas nada disso importou. Você continua amando ele ou ela do mesmo jeito. Mesmo depois de tanta dor que nós causamos às nossas mães, elas nos abraçam, elas nos beijam, crescemos, os anos se passaram e nós, filhos, continuamos causando dores nas nossas mães. Mas mesmo assim, elas continuam nos abraçando e nos beijando. Um certo médico, uma vez ele disse que ele tinha trabalhado muitos anos num presídio. Ele disse assim: todo o tempo que eu trabalhei aqui, eu pude aprender uma coisa. Eu aprendi a acreditar no amor de mãe. Na primeira visita que uma das mães tinha feito, sabe, ali no presídio ao seu filho, o filho dela recebeu com a seguinte frase: eu sabia que a senhora não ia me abandonar. E a mãe então respondeu para ele: filho, eu nunca irei soltar a sua mão, eu sempre estarei ao seu lado, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Amor de mãe por um filho é assim, nunca acaba. Amor de mãe é assim, o tempo passa, mas o amor é verdadeiro e ele fica para sempre.
A minha sogra, ela também chama Rosa, a dona Rosa, tem 84 anos de idade. E mais ou menos umas 3 semanas atrás recebeu uma notícia, alguém vazou a notícia para ela que o filho dela, que estava morando lá na Guatemala, que já tem 66 anos de idade, é osso duro de roer. Ela ficou sabendo que ele estava muito mal, que ele estava passando por um tempo de desespero, necessitando, sabe, de alguma ajuda mental, psiquiátrica, seja, sabe, emocional. Estava passando talvez pelo pior tempo da vida dele. Essa mãe aqui, com 84 anos de idade, ela não descansou, ela começou a ficar desesperada, ela já não ia lá no país dela há muitos anos, porque ela não tinha condições de ir, mas agora a força veio, o amor brotou novamente, e ela na mesma hora saiu, pegou um avião, queria pegar um avião, ainda trocar de aeroporto, e estava indo sozinha. Ela já está naquele estágio que ela esconde uma coisa e depois ela já não sabe mais aonde escondeu. E como que ela ia sozinha, acabaram levando ela, mas sabe de uma coisa? Ali está o amor daquela mãe. O amor da mãe é verdadeiro, ele nasceu naturalmente, né, no coração dela. Foi Deus que plantou esse amor e ele continua hoje, ele vai continuar amanhã, independente do filho e da filha, a mãe vai sempre o amá-lo. Desde o início, foi sempre assim. Nós nunca precisamos fazer alguma coisa para que as nossas mães gostassem de nós mesmos. Elas naturalmente decidiram que iriam nos amar e ponto final. Então, mãe, lembre-se, você ama o seu filho. Então, mãe, lembre-se, você ama seu filho e por isso você não pode desistir dele. Você não pode desistir dela. Não percam eles para a droga, não percam eles para o vício, não percam ele para os videogames, não percam ele para as más companhias, não percam eles para o inferno. Seu filho nasceu para morar no céu. Pastor, mas está tudo tão difícil, a luta está tão grande, parece que o mundo está desmoronando. Será que haverá uma solução? Será que haverá uma saída para o meu filho? Será que haverá uma saída para a minha filha? Será que haverá? Claro que sim. Teve solução para mim. Porque, mãe, tudo é possível ao que crê. E se crerdes, verás a glória de Deus. Esse texto, né, que nós lemos nos retrata uma mãe desesperada que clamava aos pés de Jesus, dizendo: me ajude, minha filha está horrivelmente, possuída por demônios. E essa mulher é um retrato de uma mãe que chega desesperada, mas que sai com a vitória. Por isso nós precisamos aprender algumas coisas com essa mãe. Primeira coisa é que ela foi em busca da pessoa certa. Versículo 22, por favor, coloca aí o 22. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mãe foi em busca da pessoa certa. Ela foi até Jesus buscar, sabe o que é? Uma solução para o problema da sua filha. Querendo ou não, os problemas dos nossos filhos se tornam nossos problemas. Essa mãe, ela sofria como se fosse a própria filha. Porque a dor da sua filha era a sua dor. O sofrimento da sua filha era o seu sofrimento. Mas essa mãe tinha ido em busca da pessoa certa. A sua dor a tinha levado até Jesus. E ela acabou vendo, que o seu problema, como uma oportunidade para ela se derramar aos pés do Salvador.
Deus às vezes adia, sabe, a solução dos nossos problemas. Deus às vezes adia a solução dos nossos problemas para que nós prostremos aos seus pés. Às vezes Deus não muda as circunstâncias, mas Deus, sabe, usa as circunstâncias para mudar a nossa vida. Essa mãe reconheceu quem Jesus é. Versículo 22 está dizendo, veio a ele clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi. Ela reconheceu que Jesus era o Messias e que ele era o Senhor. Ela reconheceu que Jesus tinha poder para resolver os seus problemas. O problema dela foi resolvido, porque na palavra de Deus está dizendo, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ela declarou a sua bênção quando ela chamou Jesus de Senhor. Então, mãe, você que está aqui nessa manhã, declare a sua bênção. Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Ela descreve, sabe, o problema que atingiu a sua filha. Minha filha está, versículo 22, novamente, minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma mãe aos pés do Senhor tem discernimento, sabe, para saber o que está acontecendo com seus filhos. Ela sabia quem era o inimigo da filha. Ela tinha percebido que o problema da filha não era uma questão de estudar numa escola melhor ou mudar por uma casa maior, sabe, não era trocar de trabalho, não era trocar, sabe, colocar uma roupa nova. Ela sabia que o problema da sua filha era espiritual. Então procure entender o problema do seu filho, procure entender o problema da sua filha, mas tenha cuidado, porque nem tudo é espiritual. Há pessoas que gostam de espiritualizar tudo, mas nem tudo é espiritual. Se você tem problema nos ossos, você precisa ir a um ortopedista. Se você tem problema nos dentes, você precisa ir no Dr. Lucas. Se você tem problema nos olhos, você precisa ir a um oftalmologista. Se você tem problema na pele, você precisa ir a um dermatologista. Mas se você tem problema na mente e nos sentimentos da alma, você precisa procurar muitas vezes um psicólogo ou um psiquiatra. Nem tudo é demônio. Por isso foi que Deus deu capacidade aos médicos. Então, não espere o seu problema se agravar tanto a ponto de depois não poder fazer mais nada. Se for preciso, procure o médico hoje mesmo. Há remédios que conseguem, sabe o quê? Estabilizar as suas mentes e as suas emoções. Tome o remédio se for preciso e depois ore ao Senhor. Essa mãe, ela experimentou o silêncio de Deus na sua vida. Versículo 23. Ele, porém, esse ele é Jesus, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Aquela mulher precisou resistir o silêncio de Deus. Diante do seu clamor, o Senhor nada lhe respondeu. E às vezes é assim, parece que Deus não nos ouve. Às vezes achamos, sabe, que Deus não se importa conosco, mas a palavra de Deus, ela diz que enquanto nós dormimos, enquanto está tudo calado ao nosso redor, Deus trabalha ao nosso favor. Essa mãe não foi atendida de imediato, e nem no tempo que queria, mas nem por isso ela desanimou. Essa aparente demora de Deus
nos ensina uma coisa, nos ensina o caminho da perseverança. Precisamos perseverar, precisamos insistir em oração, precisamos continuar buscando a presença de Deus, precisamos continuar aprendendo de Deus. Marta e Maria, elas queriam a cura para a enfermidade de Lázaro. Mas Jesus, já diz a palavra de Deus, que ele acabou ficando 2 dias a mais no lugar onde ele estava. E por causa disso, Lázaro morreu. Mas ao invés, quando ele voltou, ao invés de ele ter feito um milagre de cura, ele fez algo maior na vida de Lázaro. Jesus fez o milagre da ressurreição. A palavra de Deus fala sobre Jairo, que Jesus, Jairo, ele queria que Jesus curasse a enfermidade da filha dele, mas por causa da multidão de pessoas que estava comprimindo Jesus, Jesus acabou demorando e a menina morreu. Então Jesus fez algo muito maior do que somente a cura de uma enfermidade. Ele chegou lá na casa dela e ele chegou e ressuscitou a menina. Mães, ainda que Deus esteja em silêncio, ainda que Deus não esteja trabalhando de acordo com o seu relógio, a sua vontade, o seu tempo, não desista. Ainda que pareça que Deus esteja demorando, continue demonstrando a sua fé. Persevere em oração e aguarde os milagres da parte de Deus. Deus está trabalhando para fazer algo maior e melhor, ainda mais na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas. Essa mãe, ela chegou até mesmo a ouvir assim, os discípulos falando, olha, mande ela embora. Versículo 23. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe, manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós, Senhor, ajuda-me. Sempre terá alguém tentando te desanimar para impedir de você receber a sua bênção. Mas essa mãe não tinha, essa mãe, ela tinha prioridades na sua vida. Ela tinha uma filha com problema em casa e por isso ela não podia desanimar. It was out of the question. Qual é a sua prioridade em relação aos seus filhos? Você tem tido persistência? Talvez porque às vezes você desiste muito fácil, as coisas acabam não acontecendo na sua vida. Os discípulos tentaram, parar aquela mãe, mas aquela mãe estava determinada. Mãe, você que está aqui, você precisa ser uma mãe determinada. Porque nós temos que ter cuidado. Tem gente que, além de não poder resolver os nossos problemas, eles acabam tentando impedir a nossa bênção. Bartimeu, o cego de Jericó, também gritava a Jesus por misericórdia. E as pessoas que estavam por perto, tentaram desanimá-lo. O clamor do cego estava sendo dirigido, não era para a multidão, era para Jesus. Ele não tinha nada, ele não tinha pedido ninguém nada, a não ser Jesus. Mas mesmo assim, as pessoas ficaram incomodadas e pediram que ele se calasse. Mas aquela mãe, ela estava preparada para suportar qualquer oposição. Mãe, você está preparada para suportar qualquer oposição? Porque aquela mãe estava determinada a não sair dali sem a sua bênção. Mãe,
seja determinada a não sair sem a bênção da salvação dos seus filhos. Muitas vezes nós temos, sabe, a vergonha de expor aquilo que está nos afligindo. Nós ficamos preocupados com o que os outros vão pensar ou com o que os outros vão falar. Mas essa mãe não estava nem aí. Porque as pessoas em volta estavam falando ou pensando, o que essa mãe queria era a solução para o seu problema, era a solução para a sua filha, era a libertação para dentro da sua casa. E aí essa mãe o adorou a Deus, adorou a Jesus. Versículo 25, chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando, Senhor, ajuda-me. Finalmente essa mãe se ajoelha. Ela começou clamando e terminou adorando. Ela começou atrás de Jesus e terminou aos pés de Jesus. Uma mulher de oração tem sempre Jesus no centro da sua vida. Uma mulher de oração e adoração não se conforma com os filhos desviados. Uma mulher de oração e adoração não se conforma com seus filhos nas mãos de Satanás. Uma mulher de oração e adoração tem o coração quebrantado, e a palavra de Deus diz que há um coração quebrantado, a esse Deus não desprezará. Essa mãe não reclamou das palavras duras de Jesus. Ela não se incomodou. Ela simplesmente o adorou. Tem gente que reclama de tudo na vida. E reclamar é como se fosse assobiar para Satanás. Reclamar é como estar, sabe, no meio de uma areia movediça. Quanto mais nós reclamamos, mais nós afundamos. A reclamação, ela abre a porta para o diabo nos causar problemas, mas a gratidão, ela abre a porta para Deus nos abençoar. Então não reclame, adore e diga a Deus, Senhor, ajuda-me. Como você reagiria diante dessas palavras duras na sua vida? Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Palavra dura. Jesus fala que não era bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele não está dizendo que não iria fazer. Ele estava dizendo que não era bom. O que Jesus estava tentando dizer, era que os judeus deveriam se alimentar primeiro, para depois, então, poderem dar de comida aos estrangeiros. E porque essa mulher, essa mãe, era de uma outra nacionalidade, ela deveria esperar. O que nós faríamos se algum de nós aqui tivéssemos recebido, essa resposta dura de Jesus? Será que nós deixaríamos o nosso orgulho falar mais alto? Será que nós ficaríamos aborrecidos com Deus por termos sido comparados a cachorrinhos e voltaríamos para casa com o nosso orgulho ferido? Essa mãe, ela não ficou magoada, porque ela não tinha escolha. Ela não podia perder tempo com orgulho. A necessidade dela era muito grande. Por isso ela continuou buscando o milagre de libertação da sua filha. E nessa manhã eu gostaria de perguntar para você, por acaso tem alguma coisa te desviando do foco? Talvez você possa estar vivendo uma vida assim, de muito dói, qualquer coisinha, te entristece, qualquer coisinha, você fica vira o rostinho para o lado.
Essa mãe não tinha tempo para isso. Ela não desviava o foco. Eu quero a minha filha salva. Eu quero o meu filho salvo. Não desvie do foco, mãe. E pai, já que você não fez nada naqueles 9 meses, dá um jeito aí, ajuda também. Jesus disse para ela, grande é a tua fé. Versículo 28. Então Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento a filha dela ficou sã. Através da fé, ela alcançou a graça e o favor de Deus. Porque ela não desistiu. Ela não desanimou. Mãe, não desista dos seus filhos. Não desista da sua filha. Sabe, além dela ter recebido a admiração de Jesus, também ela recebeu o que ela mais desejava, que era a cura e a libertação da filha. O pedido dela, sabe, foi atendido. A bênção chegou. Aquela mãe, ela voltou para casa e encontrou, sabe o quê? A sua filha liberta. É hora de nós voltarmos para casa e encontrar os nossos filhos libertos. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Não aceite derrota em sua casa. Não desista de crer que um milagre de Deus possa acontecer na vida deles. Não desista de ver, sabe, os seus filhos libertos. Não abra mão deles, sabe, não abra mão de vê-los no altar do Senhor. Então resista a qualquer obra maligna na vida dos seus filhos. E não descanse, mãe, até ver seus filhos salvos. Porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Não desista, não desanime. Não desista dos seus filhos, porque eles são os filhos da promessa. Eles não foram criados para serem escravos de alguém, não foram criados para serem escravos de alguma coisa, mas eles foram criados para serem livres. E a palavra de Deus diz que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os nossos filhos não têm a marca da besta. O que eles têm é a marca de Cristo e a marca da promessa. O sangue de Jesus está sobre a vida deles. Eles estão protegidos. O inimigo não pode contra a vida deles. E eles vão voltar para o altar do Senhor. Eles vão viver para a glória de Deus. Eles vão viver para a honra e a glória do Senhor. O povo de Deus pode dizer um amém. É isso aí, meus queridos. Olha, o diabo, ele nos tenta e Deus nos prova. Quando o diabo nos tenta, ele quer tirar o pior de nós. Quando Deus nos prova, Deus quer tirar o melhor de nós. Quando o diabo nos tenta, ele quer nos derrubar. Mas quando Deus nos prova, Ele quer nos fortalecer. Quando o diabo nos tenta, ele quer nos derrotar. Mas quando Deus nos prova, Ele nos quer dar a vitória. Então, mamãe, levante a sua mão comigo e diga: a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Amém?